Todo mundo sabe que o tema principal hoje é introdução à análise de desempenho no futebol. E o que é análise de desempenho? Antes de falar o que é análise de desempenho, eu vou falar o que não é análise de desempenho. Não é análise de desempenho filmar um jogo e editar um vídeo. Isso não é análise de desempenho. Muita gente, o cinegrafista se intitula analista de desempenho, mas não é. Isso é uma das partes que compõem essa profissão que vem dando muito resultado e que está no mercado crescente dentro do Brasil. A análise de desempenho está envolvido com o estudo do treino, o estudo do jogo, seja do atleta, seja da equipe. Tá? Isso para treino, para prospecção de atletas, para buscar atletas no mercado, para compra, para venda, né? Então, detecção de talentos. Então, a análise está envolvido com ciência aplicada no futebol. Então, muitas vezes, as pessoas anotam situações do jogo ali e falam que são analistas de desempenho. São 20 escanteios, 30 finalizações, certas ou erradas. Isso também não é análise de desempenho. Isso é uma pequena parcela de um componente que pode ser uma referência para análise de desempenho. Mas análise de desempenho é muito mais do que isso, e é isso que eu quero apresentar para vocês. Então, como me perguntaram, o meu objetivo hoje é apresentar as dimensões do desempenho no futebol. O que é desempenho no esporte e no futebol? Então tem que estar muito claro que desempenho não são só números. Desempenho engloba uma série de fatores dentro do esporte. Eu vou falar um pouquinho sobre tecnologias de captura, certo? Falar sobre reflexões da análise, para a gente poder entender um pouco mais do que realmente é análise, atuação do analista de desempenho, os nichos de atuação, porque quando se fala em futebol todo mundo acha que é jogo, e o mercado é gigantesco fora o jogo. O jogo é a menor parcela dentro do futebol. Então, nós iremos aí visualizar quais são os nichos, onde você pode entrar no mercado e já buscar ser o primeiro nesse nicho, porque tem muito pouca gente buscando ser um analista de desempenho na verdadeira função, e é isso que eu quero mostrar para vocês. E eu também vou mostrar um pouco do que eu faço, do que eu fiz na seleção, e tanto para treino quanto para jogo. Então o objetivo hoje é justamente passar isso para vocês. Se você trabalha com futsal, trabalha com futsal, trabalha com futebol de areia, trabalha com qualquer outro esporte, você pode aplicar esses conceitos dentro da sua modalidade esportiva. Se você ainda é atleta e está fazendo essa transição para o mercado, se tornar um profissional dentro de uma comissão técnica, ou almeja ser comissão técnica, ou aprimorar o seu resultado dentro do próprio futebol como atleta, você entender esses conceitos que eu vou passar hoje, com certeza fará de você um atleta diferenciado. E após esse webinário, você será capaz de entender o papel fundamental e transformador da análise de desempenho em treinos, jogos e mercado. Então, a função do analista é fundamental e transformadora. Não é apenas filmar e entregar vídeos editados, é realmente transformar o futebol, levar informações que aprimorem o jogo, que aprimorem o treino, né, e que selecionem cada vez melhor os atletas. Então, esse da foto sou eu, aí bem no centro, na frente da foto, a última comissão técnica da seleção brasileira principal feminina, que disputou os Jogos Olímpicos agora recentemente no Rio de Janeiro. Tivemos o privilégio de conquistar juntos Copa América, o ouro pan-americano, diversos amistosos internacionais participamos juntos, participamos de Mundial FIFA, e não só com essa comissão técnica, mas eu tive o privilégio de trabalhar com várias outras, tanto na categoria principal feminina, como nas categorias de base também. Então foi analista em diversas categorias e diversos níveis de competição, e juntos a gente conseguiu conquistar bastante aí. Mas assim, esses resultados não foram sempre assim, né? Eu também tive
algumas competições nas quais eu fui participar, a gente almejava determinados resultados e infelizmente não aconteceu. O futebol é assim, né? A gente está falando de equipes que se treinam pelo mundo inteiro com estratégias diferentes, táticas diferentes, condições diferentes, seja de estrutura ou de aprimoramento do próprio esporte, né? A ênfase que é dada, mas isso fez com que todos esses resultados, sejam eles positivos, sejam eles negativos, eu fui aprimorando o meu conhecimento e a minha experiência dentro do futebol. Porque antes de trabalhar com análise de desempenho, eu já vinha trabalhando bastante tempo com a fisiologia do exercício, tanto na parte física, como na parte das respostas mesmo, do desempenho do atleta, mais na questão física, né? E daí foi na hora que eu fui fazer o doutorado lá em Portugal e me veio na cabeça, assim, quando eu vi aqueles treinos na Europa, totalmente diferente, uma dinâmica totalmente diferente daquilo que eu estava vendo aqui no Brasil, né? Tive a oportunidade de, quando eu cheguei lá no campus da faculdade, já observar um treino do Manchester United e vi aquela dinâmica totalmente diferente acontecendo. Eu falei, nossa, mas será que, o que é isso, né? Fui conversar com o treinador, aquele momento ali foi até engraçado, porque eu estava tirando foto, né, do treinamento, vou levar para o Brasil, vou mostrar como é que é diferente, o treinador já veio correndo, mandando apagar tudo. E daí o legal é que depois de toda essa conversa, esse mesmo treinador que foi ali, mandou pedir para apagar as fotos, tudo, foi o treinador que se tornou o meu orientador do doutorado. Olha só o destino, né? Ele que estava liderando esse camping ali para os meninos que ficavam o dia inteiro ali, almoçavam na universidade, treinavam, faziam o seu momento de estudo, né? Estudo do futebol, estudo geral. E eu tive a oportunidade de ter a minha orientação no doutorado com esse próprio treinador. Então isso foi bem legal. E essa é a ideia de hoje. Hoje é isso que eu quero ensinar para vocês. Não só hoje, como ao longo de todos os webinários, as postagens que eu faço no meu site, no Facebook, nas redes sociais. Então, a cada viagem que eu ia passando, que eu ia jogando, ganhando, perdendo, né, aprimorando o conhecimento, tendo contato com novos analistas, com novas metodologias pelo mundo, eu sei que eu fui avançando. Cada viagem, um novo aprendizado. E como é uma função pouco conhecida aqui no Brasil, as pessoas confundem observador, olheiro, que não tem nada a ver com analista, tá, gente? Não tem nada a ver com analista. Vou frisar bastante. Mas é de extrema importância para o sucesso da equipe. A função análise de desempenho, ou a função do analista de desempenho, ela é talvez determinante para os melhores resultados da equipe quando o treinador se utiliza dessas informações. E eu descobri como é que funciona. Eu realmente descobri como isso funciona. Eu gostaria de saber, vocês querem saber isso que eu aprendi? Vocês têm vontade de entender isso que eu descobri ao longo da minha carreira dentro do esporte, seja ela desde quando eu era fisiologista, vim conquistando lá Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, né, uma série de competições que eu vim passando dentro do futebol, evoluindo, né? Não foi sempre assim. Eu comecei também com equipes de menor expressão, com equipes lá da Série B, ganhando acesso para a Série A3, com equipe profissional masculina, né? Não foi sempre estar na seleção. Eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, já que vocês querem que eu passe, então vamos começar com essa frase do professor Júlio Garganta, talvez hoje um dos maiores estudiosos do futebol no mundo. O jogo de futebol decorre da natureza do confronto entre dois sistemas complexos, as equipes, e caracteriza pela sucessiva alternância do estado de ordem e desordem, estabilidade e instabilidade, uniformidade e variedade. Professor Júlio Garganta. Quando a gente fala do confronto entre dois sistemas complexos, ou seja, existem 11 atletas para cada lado, que possuem treinamentos diferentes, estratégias diferentes, individualidades totalmente distintas uma das outras, mas que combinadas de forma coletiva ou grupal, desempenham uma determinada ordem ou desordem, uma estabilidade ou uma instabilidade, dentro de uma linha do tempo, que eu gosto
de mostrar e falar dessa linha do tempo. Por quê? Porque dentro da linha do tempo, a gente tem ali padrões sucessivos que ocorrem. Mas quando a gente fala de análise de desempenho, pensar em análise dessa complexidade de desempenho, a gente precisa entender que o esporte como um todo, ele tem várias vertentes. Uma das vertentes é a vertente tática, a outra vertente é a vertente técnica, a física, a psicológica e social. Eu estou apresentando até a social hoje para vocês pelo seguinte: todos nós, dentro da nossa cultura, onde nós nascemos, a forma que nós fomos criados, né, culturalmente, nós temos crenças limitantes e crenças motivantes. E muitas vezes, quando a gente fala de futebol moderno, a gente pode ser que tenha algumas crenças que nos limitem a jogar esse futebol moderno. Algumas crenças que nos motivem a ser cada vez melhor, que aprimorem no dia a dia o nosso futebol, o nosso desenvolvimento físico, técnico, tático, psicológico. Então tudo isso é agregante. Não adianta eu ser muito bem tecnicamente, eu sei driblar muito bem, eu sei passar muito bem, eu chuto muito bem, mas eu taticamente não consigo jogar coletivamente com a minha equipe, porque eu tenho crenças que me limitam, porque eu tenho abalos psicológicos que não me deixam desenvolver a minha cognição, o meu conhecimento e assim por diante. Então, dentro dessa análise de desempenho, ao longo de uma estrutura dinâmica, ou seja, se a gente pensar no jogo de futebol em si, ou no treino, ele é dentro de uma linha do tempo, que sai de um ponto zero e vai até o final daquele tempo do treinamento. E várias ações vão ocorrer dentro desse processo. Então elas podem se repetir ou não, elas podem ser organizadas ou não. E cabe ao analista identificar esses padrões, identificar essas ações sucessivas ou ações que não se repetem, mas que podem ser determinantes para o resultado de um jogo, para o resultado de um treino, para que um atleta se destaque mais que o outro. Quando você vai selecionar um atleta dentro de uma base ou um atleta da base para subir uma equipe profissional, quais são esses itens que realmente farão diferença na escolha? É só porque eu gostei dele? Ou cientificamente aplicando critérios na prática que fazem e mudam realmente esse resultado? Por isso, eu gosto de falar muito sobre registro de dados no futebol. Por quê? Cabe a nós termos alguns elementos que a gente possa mensurar tanto naquele momento que ocorre o treino, o jogo, como também depois. E como que a gente registra os dados dentro do futebol? Você pode fazer aí registros dentro do seu próprio bloquinho de papel ali, com caneta, papel e lápis. Por quê? Você pode anotar as características das equipes, você pode anotar os acontecimentos do jogo, as ações que se repetem, as características individuais, né, dos atletas que estão ali desempenhando. Você pode fazer desenhos dos esquemas táticos, dos esquemas estruturais ou dinâmicos que ocorrem dentro do jogo. Para isso, você precisa ter um entendimento das questões táticas, leitura do jogo, da metodologia adequada para você poder escrever. Então, não é o software, não é a maior tecnologia que te fará ser o maior analista, te fará ser o melhor entendedor do futebol. O que fará a diferença é o seu conhecimento das técnicas e da metodologia para interpretação do que ocorre no treino, do que ocorre no jogo, seja de um atleta ou seja de uma equipe. Você pode também fazer ilustrações dinâmicas. Eu sou fã de ilustração dinâmica porque você consegue representar para a equipe, para um atleta, para a comissão técnica, as ações, as movimentações que ocorrem ali durante o treinamento, né? Então, olha lá, aqui eu estou mostrando algumas movimentações, eu só criei para mostrar que é possível fazer uma prancheta dinâmica. Ela passa já a ser muito diferente da prancheta estática, né, que a gente tem os bonequinhos parados. Então, quando o atleta vê essa movimentação que ele precisa fazer, as indicações da execução na qual ele precisa fazer durante um treino, durante um jogo, ou se a gente mostra através de um esquema como esse, totalmente dinâmico, as movimentações do adversário, né, as movimentações principais
os pontos fortes e os pontos fracos de um adversário através de movimentações dinâmicas como essa, a interpretação do atleta, a interpretação da comissão técnica se torna cada vez mais fácil. A leitura dos acontecimentos são mais fáceis. E isso, quando a gente fala de ilustrações dinâmicas, nós estamos já pensando em observações coletivas. Porque quando a gente anota finalização, passe certo, passe errado, a gente está fazendo apenas critérios técnicos. E o jogo não são só critérios técnicos. Eu saber o número de escanteios pode ser significativo ou não, mas eu saber o que ocorre em cada escanteio na sua fase ofensiva, defensiva, os atletas envolvidos, se as jogadas são de ação curta, de ação longa, se existem bloqueios, se existem situações que ocorrem dentro desse escanteio, aí sim a gente está partindo para uma análise realmente coletiva e individual. Uma outra forma que a gente pode tratar de registrar é através de foto. Isso mesmo. Então a foto também você consegue capturar ali momentos do posicionamento do seu time, do time adversário, né? Ou pode fazer sequências de foto. Então quando a bola vai transitando de passe em passe, você pode fazer sequência de fotos. E você precisa do equipamento mais caro? Não. Qualquer aparelho, telefone celular hoje, que todos acredito que estejam aqui hoje tenham, né? Pode fazer esse registro. Não é a tecnologia que te torna o maior analista, como eu falei, são as referências e a metodologia que você aplica. Então, isso é diferencial. E você pode registrar através de foto. Eu sou fã de filmagem. A filmagem, por quê? Porque a filmagem, durante o treino, durante o jogo, a dinâmica é muito grande, são muitos atletas envolvidos. Quando você filma, você pode assistir quantas vezes você quiser para analisar. Às vezes você, durante o treino, só está observando uma situação, mas depois do treino você pode observar várias outras situações e levar informações ao treinador e à comissão técnica que possam ser aprimoradas a cada dia. Por isso que filmar, eu acho que é primordial em treino e jogo. Você ter esses elementos para você, tanto do adversário como do seu, para que você possa ir aprimorando cada vez mais e aprofundando no entendimento do que acontece no dia a dia aí no futebol. E para filmar, precisa ter uma câmera cara? Não. Hoje em dia tem analistas da equipe da primeira divisão que filmam com celular. Existem técnicas que você utiliza o próprio celular em momento real, o celular capturando a imagem em tempo real no seu computador. Olha só que interessante. E também, né, avançando um pouco nas tecnologias espalhadas pelo mundo, existem as filmagens e marcações automáticas. Então, o que a gente chama de traqueamento. Esse sistema aqui, por exemplo, vocês podem ver dentro do campo marcações brancas, azuis, que automaticamente a câmera ela marca o jogador e o deslocamento desse jogador pelo campo. Então já consegue saber a distância percorrida, os sprints que ele deu, as movimentações, os posicionamentos dentro do campo. Então esse é através de câmera e também através dos GPS. Você consegue ali ver posicionamentos individuais, sprint, velocidade, impacto, quantos metros correu, quantos metros trotou, quantos metros andou. Então é uma outra forma de se monitorar o deslocamento e as ações que esse atleta faz no sentido de deslocamento do campo. Né? Então ali tem até um mapa de cores onde mostra a localização onde esse atleta mais permaneceu, mais quente, né, que eles chamam. Na verdade não é um mapa de calor, é um mapa de cores. Então na vermelho é que ele se concentrou mais e nas outras que ele se concentrou menos. Então essas são as formas de registrar. Mas registrar não é analisar. Isso apenas você deu números ao jogo, você deu aspectos para que você possa futuramente analisar. Então, através da coleta de dados, aí sim você passa a analisar o jogo. Então, a gente já passou por um processo do quê? Que o desempenho esportivo existem várias vertentes: a técnica, psicológica, social, tática e física. A gente viu que registrando dados, a gente pode futuramente observar esses dados para trabalhar esses dados
para sim fazer uma análise futura dentro do entendimento no futebol. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem prático. Se a gente pegar o que é feito hoje na televisão, né, fala assim, a equipe teve tantos passes certos, tantos passes errados e tantos passes interceptados. Se a gente pensar lá, o atleta X deu tantos passes, a gente só está falando de uma eficiência técnica. A gente não analisou nada em termos coletivos. A gente não analisou nada em termos grupal, que são aqueles poucos atletas que interagem no centro do jogo, onde está a bola, né? Então, se a gente começa a pegar esse mesmo conceito de passe e começar a observar qual é o sentido do passe e a frequência na qual esse atleta faz os passes, a gente já começa a dar uma outra vertente à análise realmente do futebol. Então esse atleta, ele costuma distribuir suas bolas mais para a diagonal, mais para frente, mais para trás, mais para o lado. Quais atletas ele procura mais fazer os passes? Isso é possível hoje, através da análise, identificar o que a gente chama de relações sociais dinâmicas. Em todas as equipes, você consegue observar que existem atletas que procuram mais um jogador do que outro. Talvez de forma involuntária, talvez de forma treinada. Mas se a gente pegar isso dentro de um aspecto de frequência, eficiência e direção, quando a gente unir esses dados, a gente vai ter uma rede de interação. E pode ser que através dessa leitura agora, a gente consiga ver quais são os lados que essa equipe mais procura trabalhar o jogo. Se ela joga mais centralizado, com os passes buscando pelo meio, se ela joga mais pelas laterais, se ela joga mais com bolas de transferência, bolas longas ou bolas curtas, né, que a gente chama de jogo apoiado, um jogo mais de transferência ou de inversões. Então a gente começa a analisar as chamadas networkings, que são as análises das redes, análises das interações que ocorrem dentro de uma equipe. E daí, independente do posicionamento no campo, olha que interessante, a equipe jogou no 4-5-1, no 4-3-3, no 3-5-2, sei lá. Independente da formação, da distribuição na prancheta, com a leitura das networks, das redes, nós conseguimos aprofundar muito mais do que falar o sistema que a equipe joga. Hoje, talvez isso é o que menos importa. O posicionamento, todo mundo fala, aquela equipe tem posicionamento defensivo, aquela equipe tem posicionamento ofensivo. Isso no futebol moderno já não mais existe. Existem comportamentos ofensivos e comportamentos defensivos. Agora, a estrutura da distribuição dentro do campo não determina se ela é defensiva ou ofensiva, tá? Então, pensem muito bem nisso. E daí começa a fazer sentido. Opa, a gente viu que o passe, agora se eu estudar o passe, a interação do passe, começa a ver que a posse de bola começa a ter sentido. Não é mais do que a gente vê lá, a equipe tal teve 60% de posse de bola, a outra teve 40%, mas a que teve 40% ganhou o jogo. E daí não tinha relação nenhuma. Mas se a gente começa a visualizar essa posse de bola distribuída em setores, olha só que legal, distribuída ali no setor intermediário, direita, esquerda, ofensivo, defensivo, distribuída em tempos, em períodos de tempo, a gente começa a perceber que faz sentido aquela rede, aquela interação, as networks, as interações sociais que ocorrem dentro do jogo e aonde se concentra o maior tempo de distribuição dessas bolas dentro do jogo com a posse de bola. Isso sim é analisar, entrar num conceito mais aprofundado de onde se distribui, se concentra o jogo. Se a gente perceber a equipe que teve 40% de posse de bola, ela teve 23% de tempo, né, de posse no ataque. E aquela que teve muito mais posse, quase 60%, só teve 16% de posse no ataque. Então não foi uma equipe de muita agressividade em termos ofensivos, entendeu? Então a gente começa a fazer algumas leituras aí na posse de bola que podem fazer diferença. Então, partimos do registro, partimos da visualização, que a análise de desempenho ela é muito mais do que filmar e editar jogo, tá? Mas a gente tem vários campos de atuação do analista de desempenho, né? A primeira delas que eu quero falar para você é que você pode trabalhar lá na formação de atletas. Isso aí tem as escolinhas, tem as prefeituras, tem os clubes, tem as seleções.
tanto aqui no país como fora do país. Isso aí é crescente, sul-americano, né? Então a gente já tem a Argentina aprimorando bastante na análise de desempenho, mas existem outras seleções que ainda precisam dessa ajuda e precisam desse conhecimento, e a gente pode buscar esse nicho internacional também. Então a formação de atleta, você pode buscar aí categorias de base de clubes, seleções, escolas formadoras, particulares ou públicas. Você pode pensar também na análise de treino de jogo, baseando-se em um currículo de formação progressiva. O que seria esse currículo de formação progressiva? Espera-se que as escolas, os clubes, os treinadores tenham um currículo para formar esse jogador. Na onde ele se encontra hoje, é feita uma análise, um estudo de qual é o nível atual desse atleta e aonde espera-se que ele chegue a cada categoria, o quanto ele evolua a cada categoria. E isso pensando naqueles aspectos, na dimensão do desempenho esportivo, certo? Na detecção de talento, você pode trabalhar com detecção de talento, prospecção, o que a gente chama de mercado. Então você buscar atletas, vender atletas, oferecer atletas para clubes que almejam aquele tipo específico de atleta. Você pode fazer isso tanto em clubes nacionais ou também oferecer para clubes internacionais, seleções nacionais, e trabalhar para um nicho que é pouco explorado, mas que já tenho até alunos meus de mentoria. Inclusive eu tenho aluno meu em Portugal fazendo isso, que trabalha para empresário. Então ele roda os campeonatos na Europa e fala assim: nossa, aquele time francês está precisando de um lateral direito com essa característica. E ele estuda os atletas que estão disponíveis no mercado, e se o atleta que é do empresário dele, ele fala assim, esse atleta vai encaixar perfeitamente naquele time X, Y, Z, e eles vão lá, preparam material, expõem para o clube, mostram isso de forma científica, clara, objetiva, e o clube tem a grande tendência de buscar a contratação desse atleta, desse específico empresário que trabalha com analista. Você pode buscar também trabalhar no departamento de análise, que é o quê? Fazer formação através da tecnologia e informação, formar um banco de dados bem grande, um banco de dados que você vai fazer um estudo longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, gerar informações nas quais o clube vai saber a evolução dos atletas dentro daquele currículo de formação, quais atletas que hoje se encaixam para poder subir de categoria ou jogar numa categoria profissional que são advindos da base, quais atletas podem entrar para o mercado de compra-venda e assim sucessivamente. Vocês podem pensar também na análise de treino, seja físico, técnico e tático, né? Muitas vezes me perguntam aqui, eu coloco físico, técnico e tático, mas é uma pergunta recorrente. Eu preciso ser formado em educação física para trabalhar na análise de desempenho? Não precisa ser formado em educação física para trabalhar na análise de desempenho. Inclusive, eu tenho grandes amigos que são de sucesso aí na divisão especial do Campeonato Brasileiro ou internacionalmente, que não são profissionais de educação física trabalhando na análise de desempenho. O que as pessoas confundem são as intervenções motoras que um analista às vezes faz. Eu, por exemplo, trabalho dentro do campo também junto com o treinador, como um treinador adjunto chamado hoje fora do Brasil, né? Ajudando nos treinos, ajudando nas orientações, mas isso porque advém de uma formação de educação física. O treinador precisa ter essa formação. Agora, existem analistas que trabalham diretamente na execução do treino também, e esse é o caso que eu já participei muitas vezes em diversas categorias, orientando o atleta ali dentro do campo. Então, assim, mas todos os aspectos da análise de desempenho, levantar os dados, apresentar os dados, fazer as reuniões com os atletas, oferecer as informações, não exige dessa formação. Você pode pensar na análise de jogos em vários aspectos, aí coletar os dados físicos através de GPS, ou dos relatórios que a própria competição dá, ou de softwares que você contratou, aspectos técnicos e táticos. E também fornecendo informações para a diretoria e comissões técnicas. Então a diretoria fala, eu quero saber agora sobre o atleta XYZ, você tem um banco de dados lá, um estudo longitudinal, você apresenta para a diretoria. Recentemente, até essa questão de diretoria, a China
fiz eu fiz um pré-contrato com os chineses, onde nós desenvolvemos um projeto grande, né, nas formações da China, onde eles queriam, era mais importante a minha função como analista, fornecer informação para os gestores do futebol do que propriamente ao treinador. Eles queriam saber a evolução de todos aqueles chineses que estão vindo na base até chegar na categoria adulta. Você pode também aqui trabalhar em competição e alto rendimento, que daí é a questão dos jogos que a gente está vendo no dia a dia, né? São as competições que estão na mídia, então por isso que às vezes as pessoas almejam demais isso, mas isso é uma pequenina parcela só. Competição e alto rendimento talvez seja interessante para aquelas pessoas que querem estar na mídia, querem estar lá dentro daquele aspecto lá em cima, mas o mercado ele é gigantesco, além da competição e alto rendimento. Mas se você for para o alto rendimento, tem a questão da análise e monitoramento de treinos, análise de jogos de equipes e de adversários, seja físico, técnico, tático, estratégico. Você pode produzir informações didáticas dos conceitos, né, agregantes do futebol e leituras estratégicas, tanto para a comissão, sobre adversário, e pouco explorado, mas muito pouco explorado. E se você já vem trabalhando com isso, ontem eu fiz uma mentoria de um menino de Minas Gerais, que ele é preparador de goleiros e quer entrar no nicho de análise de desempenho para goleiros e vai se destacar, porque ninguém trabalha. Porque assim, o treinamento de goleiros hoje ele está muito voltado à questão técnica e física, só aquela questão debaixo do gol. E quando a gente fala da questão tática, entendimento do jogo, participação efetiva com a equipe, então muda demais. Análise de desempenho para goleiros é destaque. Coach em formação intelectual e acompanhamento individual. Você pode ali orientar atletas específicos, ser analista de um atleta só, acompanhá-los aí em treinos, jogos e dar as orientações para que ele possa aprimorar o seu futebol a um futebol moderno. Você pode trabalhar para rádio, TV, internet, a mídia, né, escrita, falada, a televisiva aí. Então, e também para empresas especializadas, empresas que trabalham com análise de jogos e fornecer as informações para essas empresas. Também você pode ser freelance para clubes, competições, ligas e federações, ou seja, você fazer análise para um clube específico ou vários clubes, fornecer os relatórios, os vídeos, as informações. Numa competição inteira, você fornecer ali, montar sua equipe, né, sua empresa para fornecer os dados para a competição e para as equipes que estão dentro dessa competição, federação ou liga, mercado muito lucrativo e grande. Você pode trabalhar para clube só monitorando adversário, por exemplo. Então aquele clube ele não tem como ficar mandando gente para outros lugares da comissão técnica, tem uma comissão técnica até limitada e não pode contratar alguém. Você pode fazer só os jogos do adversário e mandar isso para essa equipe. Relatórios individuais para atletas, a gente falou um pouquinho, e análise de arbitragem, isso está crescendo demais. Vocês sabem aí que na região de vocês, no futebol amador, no futebol das categorias menores ou das divisões, das diferentes divisões do campeonato do seu estado, da sua cidade, o quanto de arbitragem tem. E você pode analisar o desempenho da arbitragem. Hoje a gente está tendo aí análise por vídeo, que já está sendo em teste até agora nas Copas das Confederações. Então, você ajudar o árbitro a ter um maior desempenho, ou toda essa liga de arbitragem é um nicho muito grande, muito grande. Eu tenho alunos, para falar para vocês, eu tenho alunos diferentes aspectos. Eu tenho alunos aqui do direito, eu tenho alunos formados em direito, que são do direito esportivo, que fazem aula comigo num curso que eu ofereço. Tenho alunos de gestão, eu tenho gente da tecnologia, eu tenho gente que é na parte do desenvolvimento de tecnologias, mas mais voltados para o aprendizado, cognição do atleta, né? E existem aqueles da tecnologia que são para desenvolvimento de softwares de análise de desempenho. Então são tecnologias diferentes, né? Uma voltada para o desenvolvimento individual, o desenvolvimento
de um atleta em si, existem também desses que querem desenvolver. Então, a diversidade de atletas que eu tenho, de atletas não, desculpa, de alunos que eu tenho é muito grande.